Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Desbravando o Mercado Financeiro. Hoje nós iremos para o Rio de Janeiro, mas Rio de Janeiro direto dos estúdios da Melver. E para falarmos sobre assessoria de investimento, sobre empreendedorismo, sobre o crescimento do mercado financeiro, tem um convidado especial, Vinícius Vilaça. Ele é sócio-gestor da Arcane Investimentos. Obrigado, Raoni. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Espero conseguir agregar para o pessoal de alguma forma. Tenho certeza que sim. Vamos começar então de uma forma um pouco mais ampla. Antes de falarmos sobre a Arcane e os projetos, eu queria que você contasse para o pessoal um pouco da sua história, o que você fez até chegar no mercado financeiro, o que você já construiu nesse mercado. Legal, tá. Bem, eu fiz Direito, sou formado em Direito, sou advogado, e é legal que quando eu entrei no mercado financeiro eu não sabia o que era CDI. Então, para quem está aí de casa, de repente, ouvindo a gente e não sabe muito sobre o mercado financeiro, fica tranquilo, que era meu caso também. E deixa eu, então, voltar um pouquinho na história, como é que eu fui parar na Arcane, né? Eu me formei em Direito, mas um pouquinho antes da faculdade terminar, eu já tinha feito ali uma formação em coaching e descobri que ajudar pessoas era realmente uma paixão que eu tinha. Ajudar as pessoas a se tornarem, inclusive, a melhor versão, né? Trabalhei nesse mercado de coaching e educação por 3 anos. E em 2017 eu montei um curso chamado Conectatividade e eu precisava vender esse curso, era sobre inteligência social. E eu vi uma foto do então meu amigo, hoje meu sócio Marcelo, na empresa dele, a Arcane, tinha 4 pessoas da Arcane na época. Falei, olha, tive uma ideia, eu ofereci uma palestra para o Marcelo. Falei, Marcelo, vou dar uma palestra aí para vocês, vai ajudar a vocês melhorarem a relação interpessoal de vocês, ajudar de repente a captar mais clientes, você topa? Ele, não, vem cá, Vini, tranquilo. Marcelo era meu amigo já. E fui lá, dei a palestra. E na palestra vendi o meu curso. O Marcelo Malta e o Marcelo Nadal, meu outro sócio também até hoje, compraram o meu curso. Então, acho que a palestra deu pro gasto, né? E aí, depois que eles participaram desse meu curso, foi um curso de final de semana, de 2 dias, eles me contrataram para fazer um business coaching na Arcane. Eu tô falando disso aqui final de 2017. E aí, na segunda conversa ali que a gente teve, na segunda sessão que a gente teve, o Marcelo me chamou para almoçar. Falou, Vini, tô precisando de alguém aqui para me ajudar na gestão, tocar essa parte de pessoas e tudo mais. Você não topa? E aí, eu acho que, assim, são as oportunidades que surgem na vida, né? E a gente tem que saber dizer sim àquelas que são realmente boas oportunidades. E eu falei, topo. Ele me falou que dentro de pouco tempo eu teria a possibilidade de comprar sociedade, eu não entendia nada assim, do mercado financeiro. Eu era um advogado e coach / palestrante na época, né? Mas falei, vou encarar o desafio. E aí, só para concluir, por que eu fiz a transição para assessoria de fato, né? Porque quando eu fui sentar com os 2 assessores que a Arcane tinha na época, né, foram os 2 sócios, fui sentar com eles para ajudar no dia a dia, eu vi que eu não entendia nada da realidade deles. Falei assim, é impossível ajudar esses caras sem eu saber pelo que eles estão passando. Eu fui lá e conversei com o Marcelo. Falei, Marcelo, eu vou ter que fazer a prova da Ancor. E fiz a prova, isso eu tô falando de fevereiro de 2018. E o resto é história, né? Enfim, e tô na Arcane desde então. Ali em junho, julho de 2018, o Marcelo me contou uma história sobre partnership. Eu acreditei na história dele, graças a Deus. Peguei dinheiro emprestado com meu prêmio e comprei minha primeira participação na Arcane Investimentos. Olha que legal. Você disse que é formado em Direito, que você tem formação em coaching. Você se tornou assessor de investimento, é gestor de um escritório e estuda teologia. Onde que o Direito, coaching, mercado financeiro e teologia eles se cruzam? Boa pergunta. Acho que primeiro a gente tem um cruzamento de todas as áreas do saber em pessoas. Então, os negócios são pessoas, a vida profissional como um todo é cercada e rodeada por pessoas. Então, acho que ali a gente tem uma grande conexão. E uma coisa que eu gosto de falar para os meus assessores eu sou um cara muito curioso e eu acho que tudo que a gente aprende, de alguma forma, agrega para o nosso portfólio, para o nosso background. E o que eu gosto de falar para eles é sobre o conhecimento em T. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. O conhecimento em T, ele fala que a gente tem um eixo vertical, que é a área em que a gente é expert. É aquela área que a gente tem que dominar, tem que saber muito. E essa área, hoje, para mim, é ali investimentos e gestão, né? E a gente tem esse eixo horizontal do T, né? Que são conhecimentos gerais. E quanto maior for o nosso eixo também horizontal,
maior a nossa capacidade de fazer conexões entre esses eixos. Então, quando eu estudo teologia, eu estou expandindo o meu eixo horizontal, falando profissionalmente. Mas é claro que isso vai me permitir conexões, eu estudo filosofia, estudo história do cristianismo, isso vai me permitir conexões com o meu eixo de especialidade. Então, quando eu fiz direito, isso aumenta também o meu eixo horizontal e por aí vai. Então, acho que tudo que a gente consegue, de fato, aprender e apreender para as nossas vidas faz com que a gente tenha mais conexões e gere melhores insights e melhores ideias. Eu queria explorar um pouco mais sobre coaching. O Legal. coaching, atualmente, ele acaba sendo um pouco mal interpretado. Porque algumas pessoas que chegam lá com uma série de frases motivacionais, então essas pessoas, elas estão, na minha opinião, assim, algumas estão passando uma mensagem que ela não é a correta sobre o coaching. Eu já estudei muito, já fiz curso sobre coaching, eu utilizo uma série de técnicas dos programas aqui da Melva, porque eu sei da importância disso, e como o coaching ele pode mudar vidas. E que antes de, não sei se foi isso que você observou ou não, mas quando a gente entra no mercado financeiro, vê aquela loucura que quando as pessoas estão pensando só no dinheiro, no resultado, e elas esquecem de como elas devem se cuidar, coach aparecendo, como elas devem lidar com outras pessoas, elementos de coaching, como que elas deveriam se apresentar de forma persuasiva e assertiva. Coaching, estratégia de comunicação. Né? Quais são os elementos do coaching que você viu quando você começou a entrar no mercado financeiro? Ótima pergunta. Então, só para dar um background, eu fiz a minha formação em coaching também em 2014. Meu pai é psicoterapeuta e ele desenvolveu um próprio método. E eu fiz com ele, trabalhei lá, foram 3 anos, até 2017, nesse universo. Fiz muitos outros cursos também, até para fazer benchmark na época. E assim, o coaching, né, a definição é levar de um ponto A para um ponto B. Né? Então, acho que a gente carrega isso para qualquer área na vida. E eu, quando fui começar a captar ele como assessor, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz foi escrever a meta. Comecei a captar ele em março de 2018. Então, eu falei, não, beleza, tenho que escrever minha meta. As metas têm que ser smart, né? Uhum. Enfim, e aí é uma série de requisitos para a gente ter uma meta bem definida, bem clara. E isso já começou a me ajudar a dar um norte. Porque no começo da assessoria é muito difícil a captação. E eu vi que eu não estava ali, por exemplo, nos primeiros meses conseguindo atingir aquele resultado, mas eu sabia que o que mais importava era eu chegar no meu ponto B no final do ano. Isso me deu bastante resiliência, inclusive, para aguentar aqueles primeiros meses. Então, a definição de metas é um primeiro elemento que eu levei do coaching para o mercado financeiro, para minha carreira profissional. Porque as pessoas, às vezes, elas querem algo, mas elas não colocam a definição de fato o que, quando, como isso pode ser mensurável, como fatiar uma meta grande em partes pequenas. Eu falo isso com meus assessores, eu faço a seguinte pergunta para eles. Eu chego para ele, pergunto para você aí de casa também, você come um boi? Em geral, a pessoa vai olhar e falar, não. Aí eu falo, mas e se eu cortar ele em bifes? Fica mais factível, né? E aí foi uma coisa que eu aprendi na minha formação em coaching. Eu falei, a gente tem que, às vezes, pegar o boi. Meu boi como assessor, por exemplo, 20, 30 milhões de carteira, deixa eu fatiar ele em bifes, que eu trago isso para uma realidade mais factível e me ajuda a ter resiliência também, porque eu estou mirando lá na frente esse macro objetivo. Então, isso é muito importante, né, da gente ter essa clareza. E fora questões de gestão de tempo, acho que também influencia muito você ser um profissional produtivo. Uma das coisas mais importantes também é você parar para pensar por que você está fazendo aquilo. Aquilo é coerente com os seus valores, é coerente com sua missão de vida. Por exemplo, por que eu me enveredei no mercado financeiro? Porque eu sou um cara que gosta de muitas coisas, tem vários interesses. Em geral, o pessoal do direito não gosta muito de número, né? Não era meu caso. Mas o que eu sabia que eu tinha como objetivo de vida era ajudar pessoas através de conhecimento. E para mim não importa muito que conhecimento seja esse. Então, quando eu fui para o mercado financeiro, eu vi que eu estava fazendo a mesma coisa, que era ajudando pessoas através de conhecimento, só que com conhecimento mais específico de investimentos. Então, esse autoconhecimento também foi uma terceira ferramenta que eu certamente levei para a minha vida profissional. Legal. Bom, então, assim foi a sua chegada no mercado financeiro. Vendo como uma oportunidade de negócio, dar sua palestra, vender o seu curso, e aí você chegou até lá. E como que é ser assessor no Rio de Janeiro? Bem, se eu for apontar uma característica bem específica da assessoria no Rio de Janeiro, talvez seja a necessidade ainda maior de você ser bom no relacionamento interpessoal.
ser um assessor que os clientes gostem de você enquanto profissional, mas também enquanto pessoa. A gente lá é muito pessoal, é muito caloroso. Então, esse aspecto comercial de ser alguém que as pessoas gostam de estar junto, alguém que as pessoas gostam de estar perto, eu acho que talvez seja um diferencial. Eu já tive assessores na Arcane formados no IME. Instituto Militar de Engenharia. Exatamente. Que é um dos mais difíceis de entrar. Perfeito. Brilhante. Ele era brilhante. Mas, comercialmente, não era brilhante. E acabou não dando certo como assessor. Então, eu acho que se eu for apontar alguma especificidade, talvez seja essa, assim. A necessidade ainda maior de você ter bem desenvolvido esse lado comercial, da conversa, como a gente chama no Rio, da resenha, né? Da resenha. E lá no Rio vocês estão baseados aonde? Qual bairro? A gente fica na Barra da Tijuca e a gente também tem uma filial em Petrópolis, que é na região serrana do Rio de Janeiro. Legal. E lá na Barra da Tijuca, vocês conseguem atender pessoas do Rio de Janeiro inteiro? Ou em virtude das particularidades de trânsito, geografia, fica mais concentrado nas pessoas ali do bairro? Então, é a segunda opção. Na verdade, são as duas, mas acaba que, se for pegar do Rio de Janeiro, cerca de 70% dos nossos clientes acabam sendo da região Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Jacarepaguá, né? Que ali é a zona oeste do Rio de Janeiro. Eu, particularmente, já tive vários clientes da Zona Sul, mas é minoria. O pessoal lá no Rio de Janeiro é um pouco bairrista nesse sentido, não gosta de atravessar o Joá, como a gente brinca. Para quem conhece a cidade, sabe o que eu tô falando. Quem é da Zona Sul não gosta muito de ir pra Barra e vice-versa. A pandemia ela foi algo extremamente ruim sob diversos aspectos, mas ela trouxe algumas formas diferentes das pessoas lidarem e conectarem entre si. O que eu estou me referindo? As conexões, as reuniões online. Lá na Arcane, qual o percentual mais ou menos, percentual de clientes de vocês que não está na região da Barra da Tijuca, do escritório lá da Barra? Então, se eu pego um recorte dos clientes que moram no Rio de Janeiro, cerca de uns 30% não são da Barra da Tijuca, tá? E se eu pego um recorte de clientes que não são do Rio, são cerca de 20%, tá? Ali no número mais macro. Funciona, a gente vê que funciona, sim. Hoje atendeu um cliente, eu já tive clientes que moravam em Singapura, no México, em Portugal, mas a gente está falando do carioca, né? Especialmente para quem mora no Rio de Janeiro, eu acho que ter a sede lá, ter alguém com o nosso sotaque, inclusive, é relevante. Olha só, adorei quando você puxou aqui o sotaque. O grande objetivo desse podcast, Vinícius, é a gente trazer para as várias pessoas que nos acompanham nas redes sociais, no YouTube, nos outros canais, que o mercado financeiro ele está no Brasil inteiro. Que ele existe um mercado financeiro com sotaque lá da minha terra, lá de Mojimirim, que tem o sotaque do Rio de Janeiro, tem o sotaque manezinho aqui de Florianópolis e que tem espaço para todas as pessoas. Então, se você que está nos assistindo, se você mora no Rio de Janeiro, se você mora na Barra da Tijuca, ou se você também tem interesse em migrar para o Rio de Janeiro, em trocar de cidade, tem aqui um escritório muito sério, um escritório muito próximo da Melver, um escritório em ascensão, um escritório muito respeitado pela XP, que é a Arcane. Então, vamos falar da Arcane agora, né? Legal. Conta um pouquinho da história do escritório, por favor. Bem, a Arcane, ela nasce em setembro de 2015. O Marcelo Malta, que é o meu sócio, meu grande amigo, ele fundou a Arcane em setembro de 2015. E em final de 2016, ele se juntou com o Marcelo Nadal, que trabalhou na XP, enfim, foi mesa de operações também lá na XP. Trabalhou no Mário Henrique Simonsen, né? Naquela época que os antigos vão lembrar aí de XP, lá na Barra da Tijuca, antes dela ir para São Paulo. E o Nadal, ele sai da XP para abrir a Mônaco Investimentos. Então, o Marcelo abriu a Arcane em 2015, o Nadal abriu a Mônaco em 2014. Em final de 2016, eles se juntam. Em janeiro de 2017, pegam a primeira sala da Arcane. Eu, como falei, eu entrei na Arcane no final de 2017. Hoje eu sou o terceiro mais velho, né? Enfim, da Arcane. E quando eu entro ali, a gente, de fato, começa a olhar muito para a gestão do negócio. Então, eu até estava captando ali no começo, mas eu era muito focado em estabelecer processos. Então, a gente estabeleceu a primeira reunião de segunda-feira, que a gente tem até hoje, segunda às 9. E a gente veio crescendo. E a gente foi um escritório que teve uma boa taxa de crescimento. A gente cresceu cerca de 50% em média, até os últimos 2 anos, que foram mais desafiadores para a rede como um todo. E hoje a gente tem 50 pessoas no time. Aqui eu estou incluindo todas as filiais. E cerca de 1 bi e 300 mais ou menos sob gestão. Então essa aqui é uma história bem curta assim, de como foi o começo e a história da Arcane até então.
E como que é trabalhar na Arcane, no dia a dia? O que acontece lá? Quais são as áreas que compõem o escritório? Legal. Bem, acho que eu sou suspeito para falar, mas eu sou apaixonado por trabalhar na Arcane. E acho que tem que ser assim, né? Porque a gente passa muito tempo no trabalho. Se a gente não gostar do ambiente de trabalho, a gente tá com um problema sério, né? Na nossa vida. Pelo menos eu vejo dessa forma. Como é que a Arcane é dividida, tá? A Arcane, ela é dividida em algumas áreas. Então, a gente tem ali, no cenário mais macro, né? A parte administrativa, a parte de produtos, etc. Mas focando aqui na parte de produtos, que eu acho que talvez o pessoal de casa tenha mais interesse até em entender, a gente tem um rapaz, que é o Gabriel Moraes, nosso sócio relevante, que cuida de toda a parte estrutural de investimentos da Arcane. Então, qualquer dúvida sobre alocação, é ele que toma conta. E o que a gente fez lá na Arcane que eu achei interessante? A gente centralizou isso em uma pessoa, que é o Gabriel, e debaixo dele tem os heads de cada área. Então, os capitães de renda fixa, de renda variável, etc. Mas o Gabriel, como ponto focal, ele não fica em uma área especificamente, até para não criar nenhum conflito entre áreas. Então, a gente tem essa figura ali central na área de produtos e temos os outros sócios em outros produtos. Então, a gente tem parte de câmbio, crédito e PJ, a gente tem a parte de seguros, consórcio e plano de saúde. E até um ponto interessante, que é um destaque, eu acho, nosso lá na Arcane, e todos os escritórios têm caminhado para isso, que é o cross-sell. É uma tecla que a XP, inclusive, tem batido aí nos últimos anos, eu diria. Explica no detalhe, porque eu imagino que muitas pessoas que estão nos acompanhando não conhecem o cross-sell. Perfeito. O cross-sell, a gente está falando aqui de cruzamento, né, venda cruzada, traduzindo o termo, é basicamente você expandir a sua gama de produtos a oferecer para o cliente. Então, os escritórios como um todo, eles começam ali com a parte de investimentos e conforme o tempo vai passando, eles vão agregando novas áreas ao escritório. Então, eu estou falando o quê? Falando de, por exemplo, operações de câmbio e de crédito, estou falando de operações de seguro de vida, de plano de saúde, estou falando de operações imobiliárias. A gente lá na Arcane, inclusive, tem uma imobiliária também no Rio de Janeiro, porque, na verdade, o nosso principal objetivo é atender o cliente. E o nosso cliente ele vai demandar um imóvel para morar, ele vai demandar muitas vezes um seguro de vida, um plano de saúde. Então essa foi a nossa estratégia de crescimento nos últimos anos na Arcane, focada muito nesse cross-sell, nessa venda cruzada, que é atender o cliente 360. Eu acho que a assessoria está caminhando para esse rumo cada vez mais. E para trabalhar na Arcane, como que as pessoas que estão nos seguindo, os nossos alunos, eles podem chegar até vocês? Legal. Bem, vocês podem mandar o seu currículo, enfim, um e-mail para expansão@arcaneinvestimentos.com e vai ser um prazer receber o seu currículo. E, Raoni, a gente tenta lá na Arcane, nessa área de expansão, duas coisas. Primeiro, ser muito transparente com as pessoas, porque eu converso com muitas pessoas, acho que já fiz mais de 1000 entrevistas, isso aqui não é nem uma hipérbole, é um número mesmo, com pessoas que gostariam de ser assessoras. E o mercado de assessoria, ele é um mercado que você precisa ter um direcionamento claro para conseguir entrar e ser bem sucedido. O que eu quero dizer com isso? Teve várias pessoas que eu conversei e, por exemplo, eu identifiquei que aquela pessoa teria um perfil maior para começar como um back-office ou começar como um assessor de alguma mesa digital. Só para explicar, um assessor de mesa digital é aquele que cuida dos clientes que o escritório fornece a ele. Então, ele não precisa ir tanto atrás dos clientes nesse primeiro momento. Então, trata-se do assessor que não necessariamente tem relacionamentos, mas sim que tem vontade de trabalhar. E vocês fornecem clientes para eles. Perfeito. Isso acontece também na Arcane. E quando eu identificava que esse era o caso daquele perfil e eu não tinha essa vaga, já aconteceu, inclusive, de eu indicar essa pessoa para outros amigos, escritórios, parceiros que eu tenho, conhecidos no mercado, porque eu falei, olha, eu acho que o melhor para você não é agora virar um assessor, como a gente chama, autônomo 100%, né? A pessoa tinha um compromisso financeiro, de repente tinha uma família e ela não podia fazer essa transição da melhor maneira. Então a gente tenta ser muito transparente em primeiro lugar. Acho que esse é o ponto que eu estou querendo bater aqui também, de conseguir direcionar a pessoa pro que é melhor para ela. A Rebeca, que trabalha comigo na expansão, ela até brinca que às vezes eu podia mandar uma tarefa de sessão de coaching, porque eu busco de fato ajudar a pessoa a se encaminhar, enfim, a ter um melhor direcionamento. E o segundo ponto que eu destacarei de trabalhar na Arcane é que quando a gente faz a aposta na pessoa, quando eu contrato, é porque eu realmente acho que a pessoa tem como crescer na profissão, e uma vez que a gente aposta, a gente está junto. Então a gente vai ajudar, de fato, essa pessoa
a se tornar a melhor versão aqui, usando bastante esse termo, já que estamos na sede da Melver. Então a gente tem todo um processo de onboarding bem definido, a pessoa passa por 7 reuniões com os líderes de cada área dentro da Arcane. A gente tem um processo online que ela também tem acesso ao que a gente chama de Universidade Arcane, que é só para ela ficar por dentro dos nossos processos, para ela entender melhor como funciona a nossa cabeça, nossa cultura, que eu acho que é muito importante ela saber a cultura na qual ela está inserida. Então a gente tem todo esse acompanhamento de fato quando a pessoa entra. Então eu dividiria em 2 pilares. O primeiro, que é a transparência e o direcionamento na entrada, e esse acompanhamento e apoio e suporte num segundo momento, após a entrada da pessoa. Em relação ao futuro, né? Vocês já cresceram muito, estão com duas operações em 2 cidades diferentes, mais de 50 assessores, já romperam a barreira de 1 bi. Até onde vai a Arcane? Olha, o IPO é o limite. Mas, assim... É o limite, talvez, para uma segunda fase, né? Exatamente. Ou o começo, né? O começo. Então, eu acho que uma característica da Arcane, além das que eu já citei, é que eu e Marcelo, que somos os sócios gestores ali que tocamos a operação de fato, nós somos novos, né? Nós temos 30 anos. Então, a gente olha para o futuro com muita ambição e com muita fome. Peraí, o Marcelo tem 30 anos? Marcelo tá acabado, né? Ô, produção, coloca a fotinha aqui do Marcelo. Tô brincando, Marcelo, você tá bem, cara. O Marcelo tem 2,20 metros de altura. É isso. O cara é um dos maiores assessores que eu conheço, e eu descobri que era super graduado no Muay Thai. É isso mesmo. E tem... Então, além disso, tá bem seguro, né? Tá do lado do Marcelo. Meu segurança. Na rua, né? Bem, o Marcelo tem 30, eu também. Então a gente olha para o futuro com muita ambição, com muita vontade, como eu estava falando. Assim, a gente entende que a gente está começando nossa vida profissional, então apesar da gente ter sim atingido um patamar ali que eu acho que é até uma arrebentação enquanto escritório, né? Que é esse patamar de 1 bi, a gente sabe que a gente pode e quer buscar muito mais. E um ponto, Raoni, que o Marcelo fala muito isso. Quando eu entrei na Arcane, em 2017, a gente tinha 130 milhões de custódia, mais ou menos. E a gente não... Era difícil imaginar que, caramba, a gente vai atingir 1 bi. Era algo assim, poxa, 500 milhões já é bastante dinheiro, né? Tô falando de uma época diferente, inclusive, de XP. A gente gastava meia hora da reunião explicando o que era XP. Hoje isso não é mais necessário. E a gente chegou. E é engraçado que quando a gente se vê agora nesse momento, a gente olha para 10 bi, que nominalmente é bem mais distante, e a gente não vê problema em chegar lá. Então, hoje a gente consegue vislumbrar realmente um futuro dentro da Arcane, e um objetivo que a gente tem bastante lá, eu falo isso até pessoalmente mesmo, eu, Vinícius, é carregar o maior número de pessoas comigo nesse processo. Então, assim, a missão da Arcane é ajudar mais brasileiros a viverem com mais inteligência financeira. Eu falo sempre isso. E isso está muito conectado ao cliente final, né? Que é o assessor, ajudar ele a investir melhor, ajudá-lo a ter um melhor planejamento financeiro. Eu, Vinícius, de uns 2 anos para cá, eu tenho ressignificado bastante essa missão no sentido de meus assessores estão olhando para o cliente final. Então, eu estou olhando muito para os meus assessores. Então, assim, eu quero que a galera que está comigo, meus assessores, meus colaboradores, sejam as pessoas que eu estou ajudando a terem melhor planejamento financeiro, a terem mais sucesso financeiro, caminhando comigo nesse projeto que é a Arcane. Então, a minha visão de futuro, ela passa muito por carregar sócios, carregar pessoas boas e ajudá-las, de fato, a terem mais sucesso na vida, e não só como profissional, mas em todas as áreas. Legal. Vinícius, como você sabe, aqui na Melver nós temos uma série de trabalhos e iniciativas junto à assessoria, desde encontrar pessoas utilizando as redes sociais, pessoas que têm interesse e perfil para o mercado financeiro, nós qualificamos elas e direcionamos para os escritórios parceiros como vocês. Fiquei muito feliz em conhecer ainda mais sobre esse passo a passo, né, que você falou para a pessoa ela ter sucesso na Arcane. E ainda mais de entender que vocês colocam muito o assessor em primeiro lugar. Porque o assessor, em primeiro lugar, ele vai fazer com que os clientes deles fiquem em primeiro lugar. Assim, os clientes são beneficiados, os assessores são beneficiados, a Arcane é beneficiada, a XP é beneficiada e o mercado financeiro, ele prospera. Queria te agradecer pela presença, pelos dias que nós passamos juntos aqui em Florianópolis. Você já conhece o nosso endereço, conhece eles da minha casa, está super bem-vindo a voltar muitas vezes.
Eu que agradeço, Raoni. Foi um prazer, tanto pelo final de semana, de fato, foi uma experiência, um privilégio que eu pude ter, e também por esse convite aqui. Espero ter ajudado o pessoal de casa com algum insight, com alguma ideia, de repente, e inspirado de alguma forma você, de fato, buscar esse projeto do mercado financeiro, que é um projeto que, eu falo por experiência própria, pode mudar a sua vida. Obrigado por estar com a gente até aqui. Ainda teremos muitos outros episódios do podcast Desbravando o Mercado Financeiro. Até a próxima.